Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem mais uma derrota amarga do Sport. O Sport perdeu por 3-2. Começou um jogo muito mal, muito difícil, complicou ainda mais a sua situação no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que fica para todo torcedor, né? Todo torcedor está fazendo essa pergunta que é o seguinte: ainda dá? Se a gente olhar com a razão, a gente fala, ó, já entregou. Mas o torcedor que ama o clube, que vive o clube, né, que tem a perspectiva de manter na Série A, ainda tem um pouco de esperança. Então eu quero ter aqui as duas perspectivas. Eu vou falar aqui sobre a razão e sobre a emoção. Se a gente falar do lado da razão, a situação fica muito complicada para o Sport. Nesse momento ele tem 30 pontos. O primeiro fora da zona, com 2 jogos a menos do que o Sport, é o Bahia, com 36 pontos. Então, ou seja, o Sport está a 6 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E ainda tem 8 jogos para disputar. Então fica muito complicada a situação do Sport, né? Ele precisa basicamente vencer no mínimo 5 partidas, né? Que daria a ele, com os 30 pontos que ele tem, 45 pontos, que matematicamente livrariam o Sport. Só que ainda depende muito de resultados, porque se os outros times também tiverem uma arrancada parecida, fica complicada a situação do Sport também. Talvez até 45 pontos não livrasse o Sport. Claro que os times vão ter perrengues, né? Vão perder partidas, vão empatar, vão perder pontos importantes. Mas fica muito complicado, principalmente se o Bahia ele vence hoje. Aí ele coloca 9 pontos à frente do Sport e ainda teria um jogo a menos, que foi exatamente aquela rodada que foi adiantada entre Bragantino e Sport. Se a gente olhar do lado da emoção, será que ainda tem chance de ficar na Série A? Na minha visão, olhando do lado da emoção, sim. Porque a gente sempre tem que se abraçar aquele exemplo do Fluminense, né? Aquele time de guerreiros do Fluminense, que ninguém imaginava nada, já estava praticamente rebaixado. Os caras tiveram uma arrancada sensacional e conseguiram se manter na Série A. Salvo engano, acho que eles ganharam de 14 partidas, eles ganharam 12 partidas, empataram uma e só perderam uma. Foi algo impressionante que livrou o Fluminense de um rebaixamento praticamente dado como certo, né? Inclusive eu acredito que até o próprio clube na época acreditava que não tinha mais jeito. Mas a gente precisa se agarrar nesse exemplo sim. E esse time, por mais que tenha dificuldades, ele já mostrou que tem potencial para isso sim. Os jogadores já mostraram que tem potencial. E aí eu quero entrar numa outra vertente. Você criticar hoje o Gustavo, o Maílson, tudo bem, crítica faz parte. Agora você xingar o cara, você colocar a culpa no Maílson, por exemplo, que sim, para mim falhou nos 2 gols do Sport ontem, nos 3 gols que sofreu, para mim 2 gols, ele falhou sim, falhou no que estava adiantado e falhou no último gol. Porém, se a gente pegar aí o histórico do Maílson nesse Campeonato Brasileiro, se não fosse o Maílson, o Sport já teria rebaixado, já estava próximo da situação da Chapecoense, que ontem já foi rebaixada, matematicamente não tem chance nenhuma de se livrar do rebaixamento. Então, se não fosse o Maílson, talvez a gente estivesse na situação da Chapecoense nesse momento. Se não fosse o Gustavo, que fez grandes partidas pelo Sport, talvez o Sport não tivesse na situação que encontra-se nesse momento, né? Então, o Gustavo falhou, para mim ele foi imprudente na jogada. Talvez não fosse para expulsão, eu até estava com a opinião de que era para ser expulso ontem, mas vendo hoje o lance novamente, talvez fosse no máximo para um amarelo, sim, concordo com vocês. Minha opinião ontem estava equivocada e, de fato, o Gustavo não deveria ter sido expulso. Concordo com todo mundo. Mas, para mim, foi imprudente, sim, na jogada. Ele poderia ter aliviado um pouco mais. Talvez a falta de experiência esteja fazendo com que o Sport leve alguns gols no final. Levou um gol contra o Fluminense no último minuto, levou um gol com o América ontem no final do jogo, muito pela falta de atenção. E eu acredito isso também, a falta de experiência, o que é natural. São jovens jogadores que estão começando a sua carreira agora, principalmente o Everton, principalmente o Gustavo, o Maílson, que tem 25 anos, mas começou a jogar bola com 19 anos. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande para esses jogadores estar enfrentando uma situação tão difícil de uma Série A, que é um campeonato difícil, é um campeonato desgastante, então isso pode estar pesando. Então, se a gente olhar para o lado da emoção, ainda há esperança. É muito difícil? É. Muita gente pode falar que é quase impossível. É quase impossível, sim. Porém, tem um ditado muito bonito do Sport que o pulso ainda pulsa. Então, enquanto houver vida, há esperança.
talvez os outros times lá, o Bahia, o Juventude, talvez o São Paulo, talvez o Santos, eles comecem agora a perder todos os jogos, errar, empatar, e o Sport comece a encoxar novamente. Né? Futebol é isso, futebol é dinâmico, e a dinâmica do esporte, a dinâmica do futebol é que faz com que seja um esporte apaixonado. Então, cara, é difícil do lado da razão, sim, mas não é impossível, e do lado da emoção é possível. Então, o papel do torcedor que tem que ser feito é o seguinte: é acreditar até o final, é apoiar até o final. Inclusive, eu vou estar organizando essa semana, inclusive, uma campanha para a gente tentar dar uma moral ainda mais para o elenco do esporte, que vai precisar muito agora num jogo difícil contra o Ceará. Fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou estar fazendo aqui uma campanha para tentar ajudar. Aí eu vou colocar o meu lado torcedor no campo, que a gente precisa tentar juntos encontrar alguma forma de ajudar, de fazer a nossa parte. Já não adianta mais criticar, não adianta mais protestar, não adianta reclamar que o esporte teve 5 presidentes esse ano, não adianta nada disso. Isso não vai ajudar. É pensar daqui para frente, e daqui para frente o que o torcedor tem que fazer é apoiar para que o esporte possa sair dessa situação. Vamos torcer para que isso aconteça e que o esporte de fato consiga sair dessa mazela tão difícil que ele se encontra, e ele não merece, nem o clube, nem o torcedor, principalmente o torcedor. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Clica nesse botãozinho para dar essa moral, deixa o teu like, porque você vai ajudar a divulgar esse vídeo aí, continuar apoiando a mídia independente, a continuar crescendo. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.